evangelho através desse meu vizinho. Uhum. E eu aceitei Jesus numa tarde, vendo aquele filme Infernos em Chamas, Sim. né? Aquele filme impactou e eu É. senti uma alegria, algo diferente e aceitei Jesus, juntamente o meu irmão. E tem a minha irmã também, né? Hoje em dia ela não vive mais, né? Mas ela também na época aceitou, então era nós três. A gente ia para a igreja, tudo. Só que eu me envolvi com um rapaz da minha escola. E eu me perdi da mente, assim, me perdi. Fiquei perdida de paixão por ele. Uhum. E eu comecei a me relacionar com ele, contra os meus pais, fugia de casa. Gente, foi um momento assim, eu era muito. Eu fazia as coisas por impulso. Eu queria e Não pronto, eu ia. Não pensava, pensava. simplesmente ia. Agia, simplesmente É. agia. Com 13 anos. De 13 para 14 anos, né? Uma criança. Uma Uhum. criança, mas para mim eu já era uma mulher. Já se Eu não me sentia via uma adulta, criança. né? E aí eu gostava desse rapaz, a gente namorava, a gente brigava, namorava, muito jovem. Se eu tinha uns 14 anos, ele tinha 14, 15 anos, ele era um ano mais velho que eu, dois adolescentes. E a gente tinha um relacionamento de adultos. E aí a gente começou a se envolver, só que ele tinha outros relacionamentos e eu passava por cima e fui mantendo esse relacionamento e meus pais não queriam, eu brigava com meus pais porque eu queria aquilo. Só que eu já tinha um conhecimento da igreja, porque eu já tinha aceitado Jesus, comecei a participar dos jovens, queria me batizar, mas a igreja não aceitou, porque realmente, né, minha vida não condizia muito para ser batizada. E aquilo me revoltou ainda mais na época. E ali eu fui mantendo esse relacionamento, mas queria estar na igreja. Como passou um tempo, eu não consegui manter as duas coisas, né? Um relacionamento com uma pessoa que não servia a Deus e estar na igreja. E aí eu fiz uma escolha. Só que antes de eu fazer essa escolha, eu pedi, Deus, se o Senhor realmente não me quer nesse relacionamento, prepara alguém evangélico para namorar comigo. E Deus preparou. Só que eu não quis esse namoro. Você não quis? Não. A gente até. Por que você não Eu e o quis? meu ex tinha terminado. A gente tinha terminado, porque a gente vivia nisso, indo e vindo, terminando o tempo todo, não dava certo, a gente brigava muito, era muito ciúme. Ele tinha outros relacionamentos, né? E eu não quis porque eu estava apaixonada, cega. O homem que eu queria era ele. E eu não queria O outro. que era errado para você naquele momento era o certo. Era o certo, era aquilo que eu queria viver. Aham. E então eu até tentei, e meu pai apoiava muito, eu até tentei esse relacionamento. Só que não deu certo. Então eu falei, é melhor eu terminar mesmo. Eu terminei com um rapaz da igreja, uma boa pessoa. Meu pai gostava muito dele, mas não era o que eu queria. E continuei dentro desse relacionamento. E esse relacionamento durou uns 7 anos. Com essa pessoa, 7 7 anos. anos. Com ele eu tive 2 filhos. Com ele eu tive 7 anos, não assim direto, né? Sim, sim. 7 anos de ida e vinda, de brigas e voltas. Nesse meio termo, eu tive outro relacionamento. Ele tinha vários Quer dizer, mesmo, uma né? vida totalmente bagunçada, fora do Totalmente normal, né? desestruturada. Fora do Mas normal. para mim era normal, Aham, entendeu? Para é. mim era a minha vida, era normal. E chegou uma época que, assim, eu já estava grávida da minha filha, né, que eu tive um casal, né? E aí eu, nesse namoro, tudo, eu até fui para Belém com ele, passei um tempo lá, que ele foi servir na Marinha, e a gente já tinha nossa filha. Aí, quando eu voltei de lá, eu voltei decidida, não queria mais aquela relação. Só que dentro desse relacionamento, não estou colocando culpa no relacionamento, mas eu comecei a fazer muitas escolhas erradas. Eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a sair muito para as festas, sair Essa à revolta noite. destravou esse outro lado que estava É, dentro de você. aí eu totalmente esqueci de Deus. Aham. Esqueci que um dia eu fui para uma igreja e aceitei Jesus. E dizem assim, né? A Bíblia ela vai falar que o estágio se torna pior, né? Quando você se afasta da presença de Deus, coisas que você não fazia antes, você passa a fazer, fica pior. E foi o que aconteceu comigo. Depois que eu saí da presença de Deus, literalmente eu abandonei a fé, eu fazia coisas que eu nunca imaginei, né? Saía, bebia, ia para as festas. E chegou um tempo assim que os meus pais já não sabiam mais o que fazer, eu com 2 filhos, meus pais que assumiam a minha responsabilidade.
E só que eles queriam me prender e me privar como se eu fosse uma pessoa mocinha dentro de casa. Uhum. E eu pegava e não aceitava aquilo. E eles tentavam me segurar de todas as formas. E eu não aceitava, eu queria viver a vida. E Começou a ser rebelde mesmo. eu fui muito, eu era a ovelha negra, É Zida. nessa época que você chega a falar que você não acreditava em Deus? É nessa época que eu chego a dizer que eu não tinha Não fé em aceitava Deus. mais, né? Não. Você chegou a contar uma vez para mim que você entrou uma dúvida dentro de você. Existe Deus de verdade ou não existe? Foi nesse meio, nessa turbulência, que você está vivenciando dentro da casa dos seus pais? Foi nesse É, meio que. E assim, primeiramente que nosso lar nem falava assim Deus, né? é. Não tinha Deus, ninguém servia a Deus. Uhum. E para mim Deus estava lá no céu, era Deus, Deus, existe Deus, tem Deus. Para mim tem Deus porque todo mundo falava que tinha Deus. Eu não tinha religião nenhuma. Algumas vezes eu queria até pegar o livro lá da minha avó para ler, mas isso era parte mais de umbandismo, né? Desse negócio aí de macumbaria, Que era o né? que a sua avó Que frequentava. minha avó passou a frequentar, Uhum. né? Então, às vezes a gente pegava escondido o livro dela para ler mesmo, assim, para ver, mas também eu não seguia nenhuma religião, nada daquilo. Eu não acreditava realmente em nada. Se fosse para mim, tinha uma página lá, pegue e faz tal magia. Eu até faria, porque estava escrito lá, eu ia seguir uma regra. Você chegou a fazer? Mas que eu não. Peguei uma lá para fazer com uma faca que enfiava na mão, Ah, meu pai. e aí. Você foi pôr a faca na mão. Foi, entendeu? Mas aí eu falava, ai, nossa, eu Senhor. não acredito nisso, por que É. que eu vou fazer isso? Porque eu não acreditava em nada dessas coisas. Eu achava que é a minha vida, eu tô vivendo a minha vida, eu rejo ela. E Uhum. eu não acreditava em demônio, nem em Deus. Tipo assim, eu sabia que existia Deus, mas eu não acreditava em nada dessas coisas. Eu não conhecia o mundo espiritual. E Uhum. olha que já aconteceu, né, de demônios falar comigo, a pombagira vir falar comigo, A pombagira falou com falava você? E o que que comigo. ela falou? Você consegue lembrar? Sim, eu lembro uma vez que eu queria muito ser mãe, É, jovem. é. Ela disse, não, você não se preocupa, você vai ter um menino, é esse que você quer? E eu falava, eu quero. Eu falei, ai, que bom. Mas até então eu não sabia que era demônios falando, eu achava que era normal aquilo, entendeu? Não tinha Era um uma recado maldade. que estava Ai, vindo. que coisa boa que ela me falou, fiquei tão feliz. E É. eu tinha na faixa de 15, 16 anos. E eu fiquei feliz com aquilo, achando que era algo bom, porque era algo que eu queria, entendeu? E Uhum. não era. Né? Depois você vai entender, você vai abrir a visão e você vai ver, nossa, existe demônios, né? E aquele era Uhum. demônios que falava comigo. Porque até então eu não sabia que era, entendeu? E chegou uma época, assim, que eu estava bem já no mundão mesmo, e eu viajei com uma amiga minha para Teresina, Hum. e a gente foi lá para casa de outras amigas nossas, e fiquei lá um final de semana, e a pombagira veio falar comigo de novo, já que você me perguntou, eu vou falar de outra experiência que eu tive. E ela chegou para mim e falou assim: se você quiser ficar muito rica, eu te deixo muito rica. Basta você me servir. Meu Só que eu, assim, Deus. eu lembrei de Jesus. É. Eu falava, eu comecei a Jesus, Jesus, comecei a clamar por Jesus. E ela se desfez como ela estava diante de mim como uma mulher, Hum. e de repente, quando eu comecei a clamar Jesus, ela se desfez como se fosse fumaça Hum. diante de mim. E eu não aceitei a proposta dela. Mas mesmo assim, ainda eu não voltei para a igreja. Continuei vivendo a minha vida. Quando foi por volta de... Tinha 21 anos, 22 anos, que realmente essa relação que eu tinha com o meu ex, que eu tive 2 filhos, tinha realmente se encerrado, eu comecei a namorar uma pessoa e essa pessoa falou, vamos para São Paulo. E eu fui com essa pessoa para São Paulo. E aí que eu fui conhecer São Paulo, passei um tempo, morei lá em São Paulo, trabalhei lá, mas eu vivi a minha vida, era de balada de segunda a segunda, E seus filhos ficou com a tua com os mãe? meus pais, ficaram com os meus Ah, meu pais. Deus. E eu tinha um peso dentro de mim, uma dor, porque eu queria estar com meus filhos, só Uhum. que eu não tinha estrutura nenhuma, Nenhuma. É, nenhuma, nenhuma. nem emocional,
nem financeira, E nem eu não tinha, espiritual. nem espiritual, eu não tinha estrutura nenhuma. Porque as coisas estavam dando tão errado na sua vida que você Tão queria agora errado. é só curtir, a sua vida era curtir. E quando você vem para São Paulo com essa pessoa cuidou de você? Bom, de uma certa forma, sim e não, né? Porque Uhum, ele me deu um amparo financeiro, mas as coisas não eram como ele disse, ele me enganou. uhum, E eu fui morar sozinha, depois arrumei um outro trabalho e fiquei trabalhando ali na região dos Jardins, né? Ali em Pinheiros. E trabalhava em salão, fazia bico e trabalhava num restaurante de uma amiga. E fiquei ali. Só que durante 6 meses eu ainda continuei com essa pessoa antes de arrumar esse trabalho. Lembrando aqui, eu fiquei 6 meses lá, só que eu tive depressão. E eu engordei muito, muito naquela época. Eu engordei 20 quilos e tive depressão. Aí eu fui embora. Eu voltei para casa dos meus pais. Só que eu já tinha começado a ajudar essa minha amiga. uhum. E aí ela pediu para eu voltar, para continuar, porque eu era o braço direito dela lá no restaurante, a gente servia self-service. Então eu ajudava ela a servir, ajudava ela, eu era tipo uma gerente. E ainda Uhum. fazia entrega. E tinha vezes que a gente ia para a cozinha cozinhar, então eu era o braço direito dela mesmo nesse restaurante. E ela acabou comprando a passagem e me trazendo de volta. E mais uma vez eu deixei meus filhos lá e fui para São Paulo. Só que foi bom e ruim. Hum. Enquanto eu estava lá do lado dela, apoiando ela, eu morava lá, a gente morava em cima. Que lá era embaixo era o restaurante, em cima era o lugar que nós morávamos. E eu apoiava ela em tudo, só que eu peguei ela falando mal de mim e eu dedicava a minha vida a ela e ao restaurante dela, tanto que as pessoas pensavam que era meu. E eu me revoltei com aquilo. Hum. Só que já era um trabalhar de Deus e eu não sabia, Zi. Porque eu peguei e saí de lá e fui morar de favor. Eu falei, nem vou ligar para os meus pais pedindo. Por quê? Porque eu dizia para os meus pais que eu queria a minha liberdade. Então, se eu fosse ligar pedindo para eles, eu ia voltar a viver debaixo do jugo Aí deles. entra o orgulho, né? Entrou o orgulho, O orgulho né? Mas se eu grande. tiver. Porque. E meus pais sempre ajudavam. Se eu dissesse, É. pai ou mãe, eu não tô bem, me manda a passagem para eu voltar, eles iam mandar. Uhum. Só que eu não queria viver a vida que eles queriam que eu vivesse, que não era ruim. Apesar, meus pais queriam uma vida boa para mim, queria que eu estudasse, que eu me formasse. Eles não queriam que eu casasse, fosse mãe jovem. Eles queriam que eu tivesse uma vida financeira bem estruturada, que eu fosse alguém na vida. Mas Essa era a preocupação o deles. inimigo cega, Não, né, nunca, Lê? nunca consegui. De uma forma. Não. E meu pai pagava curso, fazia de tudo para mim É. estudar e eu abandonava porque eu ia sair com as amigas. E eu nunca consegui concluir o meu estudo naquela época. Uhum. Não conseguia. Era uma luta, uma luta mesmo com os meus pais para isso. Porque eles diziam, filha, se você não estudar, o que que vai ser de você? Só que então, para mim, eu não via dessa maneira. Tava cega, né? Eu era totalmente Totalmente cega, cega. cega por Satanás. É.